الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Caros irmãos e estimadas irmãs, a partir do momento que a pessoa profere a frase La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, que significa que ninguém é digno de adoração fora Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu mensageiro. A partir do momento que ele profere esta frase, ele torna-se o irmão do outro que proferiu a mesma, independentemente do local que ele esteja. Nós cá em Moçambique somos irmãos daqueles que estão na Europa, somos irmãos daqueles que estão nos Estados Unidos, somos irmãos daqueles que estão nos locais que nós desconhecemos. Mas a partir do momento que nós proferimos estas palavras, Allah subhanahu wa ta'ala tornou a cada um de nós irmão do outro. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Innamal mu'minuna ikhwa, que os crentes são irmãos uns dos outros. E Nabi alayhi salatu wassalam, dando exemplo dessa irmandade, diz que é como um membro de um corpo. Quando um membro do nosso corpo está doentio ou está incomodado, o resto do corpo também fica incomodado. Por exemplo, quando nós sentimos a dor de uma única unha, todo o corpo fica acordado por causa desta mesma dor. É uma coisa ínfima do nosso corpo, mas por causa da relação que esta unha tem com o corpo inteiro, faz com que nós fiquemos preocupados e incomodados com esta dor. O mesmo acontece conosco como muçulmanos, como crentes, somos irmãos uns dos outros. E Nabi sallallahu alaihi wasallam sempre demonstrou isso com as suas palavras, com as suas práticas. Sempre presenciou os casamentos, os momentos felizes dos crentes, assim como momentos tristes, falecimentos. Sempre apresentou as suas condolências. E Nabi sallallahu alaihi wasallam foi um exemplo para todos nós. Conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Por certo, vós tendes na personalidade de Rasulullah, do mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, um bom exemplo. Todo aquele que quer estar na retidão, quer andar conforme os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, ele deve olhar para o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, deve olhar para a biografia de Nabi alayhi salatu wassalam. Só assim que ele pode alcançar e atrair o amor de Allah subhanahu wa ta'ala. E dos ensinamentos que Nabi sallallahu alayhi wasallam deixou para nós é a solidariedade. Muito precisamente a visita ao doente. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apesar das suas ocupações, era um governante, tinha que preparar as tropas, era um capitão, era um esposo, era um rei, era dono de uma família, responsável por várias esposas, mas mesmo assim nunca tomou como pretexto para não visitar os seus irmãos. Nunca tomou como pretexto
todas essas ocupações como hoje em dia nós tomamos. Não visitamos aos nossos irmãos com pretexto de trabalho. Andamos ocupados. Mas temos tempo para assistir novelas, temos tempo para assistir filmes, temos tempo para sentar com o outro e fazer calúnia. Mas quando chega tempo de visitar o nosso irmão doente, cada um de nós apresenta o seu pretexto. E Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu wa ardah, diz: Maridtu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eu adoeci e Nabi sallallahu alaihi wasallam veio até a minha casa com o propósito de visitar-me, procurar saber qual é a minha situação. Será que estou a melhorar ou não? Trazendo e despertando na alma do doente a esperança. Quando nós ou quando o doente recebe uma visita, é como se ele estivesse a receber a sua alma de novo. Quando o doente recebe uma visita e ouve palavras esperançosas, ele fica contente e até muitas das vezes esquece dessa mesma doença. E é por isso que Nabi sallallahu alaihi wasallam incentivou-nos a visitar aos doentes. E até aos não muçulmanos, Nabi sallallahu alaihi wasallam visitava. Consta que um judeu adoeceu e Nabi sallallahu alaihi wasallam foi lhe visitar. Ele estava na agonia da morte e disse para ele: diga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, palavras através das quais tu irás adquirir o paraíso. Este jovem olhou para o seu pai à espera de ele dizer algo. Ele olhou para o seu filho e disse: Ati' Abul Qasim, obedeça ao Muhammad, Abul Qasim, ao pai de Qasim, que é Nabi alaihi salatu wassalam. Veja que Nabi sallallahu alaihi wasallam não restringiu apenas aos muçulmanos, até aos não muçulmanos visitou. E por causa desta mesma visita, este homem, este jovem, abraçou o Islã e acabou morrendo na hora. E Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. Todos os louvores são para Allah, através do qual deu compreensão a este jovem de proferir essas palavras e assim ele salvou-se do fogo do inferno. Portanto, nós como muçulmanos devemos ser exemplares, caros irmãos e estimadas irmãs. Quando trata-se de visita, devemos visitar ao nosso vizinho, ainda que seja ele um adúltero, ainda que seja ele um criminoso. Ninguém sabe o que Allah subhanahu wa ta'ala pode trazer com esta sua visita. Os corações estão nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por causa deste pequeno gesto, Allah subhanahu wa ta'ala pode guiar a este mesmo homem e tu é que ficas a ganhar, sendo um meio para a retidão do mesmo. Nabi sallallahu alaihi wasallam certa vez foi visitar uma mulher cujo nome era Sa'ib, e ela sofria de fortes febres e ia insultando as febres. Nabi sallallahu alaihi wasallam foi até a casa desta mulher e disse para ela: não insultes a febre, porque através desta febre Allah subhanahu wa ta'ala irá apagar os seus pecados. Veja que o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi visitar esta mulher que estava doente e soprou nela e inspirou-lhe, trazendo uma esperança, pensando positivo a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala. É verdade que a doença tem a parte negativa e positiva.
A parte negativa é que existem dores, mas também devemos olhar para a parte positiva, que através dessa doença Allah subhanahu wa ta'ala expia e perdoará os nossos pecados. Então entender como o Nabi alayhi salatu wassalam mudou o cenário desta mulher. Estava ela toda desesperada e por causa de uma ou duas palavras tornou-se ela esperançosa. Esses são exemplos vivos da vida de Nabi alayhi salatu wassalam. E proferiu e também disse as virtudes de visitar a um doente. Nabi sallallahu alayhi wasallam diz: Haqqul muslimi ala al-muslimi khams. Que um muçulmano tem cinco direitos sobre o outro muçulmano. Um muçulmano tem 5 direitos sobre o outro muçulmano. Um deles qual é? Ayadatul marid. Visitar a um doente, a um irmão nosso que adoeceu. É um direito ou um dever que nós temos para com ele. Um irmão que frequenta 5 vezes ao dia o masjid e de repente desaparece do masjid. Qual é a nossa função? Preocupar-se com o mesmo. Onde é que anda o nosso irmão? Não vimos a ele na hora de Fajr, não vimos a ele na hora de Maghrib, não vimos a ele na hora de Isha. O que será que está a passar com ele? Era assim que os Sahabas radiyallahu anhum eram, aquela solidariedade. Infelizmente nós, hoje em dia, que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe, cada um de nós preocupa-se apenas com si próprio. Não quer saber do irmão próximo, não quer saber nem do seu irmão sanguíneo. Ele não quer saber. É ele, a sua esposa e os seus filhos. E este pensamento, este comportamento vai contra os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós devemos ser diferentes de outros povos que apenas preocupam-se com eles. Nós devemos preocupar-se conosco, com os nossos irmãos. Quando um povo é atingido, estão em guerra, nós devemos ser os primeiros a sentir remorsos. Devemos ser primeiros a manifestar a dor. Se não conseguimos contribuir com valores monetários, no mínimo devemos contribuir com o nosso dua. Através do dua, Allah subhanahu wa ta'ala pode tirar a este mesmo povo desta calamidade. Mas infelizmente, cada um de nós preocupa-se apenas com a sua própria pessoa. E Al-Bara radiyallahu anhu wa arda diz: Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ordenou, é uma obrigação a observar 7 coisas. Atenção que não é algo facultativo, ordenou-nos. Se todos os muçulmanos deixarem de preocupar-se com os seus irmãos, não visitarem aos seus irmãos, então todos eles tornam-se pecadores. Deve haver sempre um grupo. E por que não criar uma comissão no masjid que vela pelos seus frequentadores, procurando saber quem que desapareceu, quem que não veio na hora de Fajr, procurar saber. E a pessoa individualmente fica satisfeita quando sabe que, olha, os meus irmãos, quando eu desapareço, ficam preocupados comigo. Não ficamos preocupados, não ficamos satisfeitos. Ficamos todos nós satisfeitos. Mas dessa forma que nós estamos a viver, às vezes as pessoas até pensam: se eu morrer, o que será da minha esposa e o que será dos meus filhos? Porque quando nós vemos uma viúva, é como se estivéssemos a ver uma pedra. Quando vemos um órfão, é como se estivéssemos a ver um demônio. Ninguém de nós está pronto para aproximar-se dessas pessoas que precisam de nós. E Al-Bara radiyallahu anhu diz que Nabi sallallahu alaihi wasallam ordenou-nos a visitar o doente. Algo que nós desprezamos, algo que nós achamos que é
banal, que não tem valia alguma perante Allah subhanahu wa ta'ala. Em outro hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: Inna al-muslima idha aada akhahu al-muslim lam yazal fi khirfati al-jannah hatta yarja'. Quando um crente sai da sua casa com o propósito de visitar a uma pessoa doente, então durante esta caminhada é como se ele estivesse a caminhar nos jardins do paraíso. Subhanallah. Estão a ver a recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para aqueles que visitam os doentes. E muito mais que isso, a partir do momento quando nós vamos visitar ao nosso irmão, é como se estivéssemos a visitar Allah subhanahu wa ta'ala. Não fiquem admirados. Consta no hadith Al-Qudsi que Allah subhanahu wa ta'ala dirá no dia do juízo final: Ya ibn Adam, ó filho de Adam, maridtu falam ta'udni, eu adoeci e não me vieste visitar. Quem que está a proferir essas palavras? Allah, o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nele existe. Este servo todo admirado dirá: Ya Rabb, como é possível eu visitar-te, sendo tu o Senhor dos mundos? Allah subhanahu wa ta'ala dirá para este homem: Ama alimta anna abdi fulanan marda am marida falam ta'udhu? Será que tu não viste que o meu servo fulano adoeceu e não visitaste? Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu? Será que tu não soubeste que ao visitar a este mesmo servo irias me encontrar junto dele? Quando tu visitas alguém doente, tu encontras Allah subhanahu wa ta'ala junto dele. Encontras a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Naquele momento, se tu pedires algo a Allah subhanahu wa ta'ala, jamais será rejeitado. É uma oportunidade dourada para nós pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala o que desejamos. Mas infelizmente, nós achamos que o bem-estar só vem ficando no mercado e no nosso negócio. Achamos que o dinheiro, que o trabalho é que vai nos trazer o sucesso. Sem dúvida que todos nós devemos trabalhar. Mas existem coisas importantes. Se não conseguimos visitar de dia, podemos tirar uma hora, uma parte da noite, depois deixar ligando antes: Caro irmão, quero te visitar, será que posso te aparecer? Para ganhar essas recompensas, encontrar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala ao visitar a esta pessoa doente. E no outro hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz que todo aquele que visita o seu irmão doente durante a manhã, então 70.000 anjos pedem perdão para ele até anoitecer. 70.000 anjos a pedirem perdão para você que foi visitar ao doente. E se foi de noite, então até o amanhecer 70.000 anjos a pedirem perdão para si. É algo banal? É algo banal? É algo que todos nós devemos competir para praticar, visitar, procurar saber. Será que existe algum doente para eu visitar? E Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Quando fordes visitar aos doentes, então diga boas coisas. Diga boas coisas, porque os anjos dizem amém para tudo aquilo que vocês proferem. Durante esta sentada que nós vamos ao encontro do doente, os anjos presenciam e dizem amém para tudo aquilo que nós proferimos. É uma oportunidade para nós pedirmos doar para o doente e para nós próprios. Porque Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz que os anjos presenciam esta mesma visita e dizem amém. As melhores criaturas
de Allah subhanahu wa ta'ala, os anjos, que não têm pecado algum, a dizerem Amém para um seu dua. Para o dua de uma criatura, de um ser humano. Os anjos estão lá, prontos para dizer Amém para o nosso dua. Portanto, caros irmãos, é uma oportunidade que nós não devemos perder. É uma oportunidade valiosa. Não é por acaso que Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempre que amanhecia, perguntava aos sahabas radiyallahu anhum: Man minkum zara al-marid? Quem de vós hoje visitou a um doente? Abu Bakr radiyallahu anhu levantava a mão: eu visitei, ya Rasulallah. E Nabi sallallahu alaihi wasallam lançava para ele um sorriso de satisfação. Portanto, quando nós amanhecemos, cada um de nós cá sentado deve lembrar-se dessas palavras: Man minkum zara al-marid. Essas palavras de Nabi alaihi salatu wassalam. Será que hoje eu visitei a um doente? Será que eu procurei saber do meu irmão que não apareceu na hora de Fajr? Será que ele está bem? Será que faleceu? Nós, infelizmente, subhanallah, estamos tão negligentes que às vezes morrem pessoas frequentadoras do nosso próprio masjid e nós não sabemos que ele faleceu. As pessoas são enterradas, caros irmãos e estimadas irmãs. Eu não estou a falar de fábulas, é a realidade que acontece comigo e contigo. Morrem pessoas que frequentam o mesmo masjid que o nosso, são enterrados, alguns só são conhecidos ou só ouvem falar depois de 1 mês ou 2 meses que o fulano faleceu. Não acontece? Tudo isso porque nós não queremos saber um do outro. E é por isso que nós estamos divididos, estamos todos divididos a ser atingidos pelos inimigos do Islã, porque eles sabem que esses não têm união alguma. Não era assim que os sahabas radiyallahu anhum viveram. Quando havia aquela união, os descrentes também pensavam 1000 vezes para atacar os muçulmanos, porque sabiam que existia uma união. Mas hoje, todos nós pensando de si próprio, pensando do seu estômago, pensando do seu bolso e pensando da sua roupa. Quer usar o melhor carro, quer usar a melhor roupa, quer comer do melhor. Tudo isso é importante, não é haram. Mas onde é que estão os valores que Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou para nós? Aqueles valores que existiam nos nossos avós. Era comum, os nossos avós, mashallah, nós muitas das vezes dissemos que eles eram ignorantes, estavam mergulhados na inovação, mas estes valores eles tinham em seus corações. Não é verdade? Sempre estavam prontos para ajudar ao vizinho, sempre estavam prontos para visitar um doente e não deixavam passar oportunidade alguma, porque eles sabiam e tinham o imã estampado no fundo do seu coração. Hoje em dia nós só falamos muito, temos muito conhecimento na boca, falamos, mas pouco praticamos. E isso que é uma grande calamidade desta época. Temos muito conhecimento, escrevemos muito, falamos muito, mas pouco praticamos. É uma calamidade desta nossa era. É por isso que todos nós estamos a sofrer, a ser espezinhados pelos outros povos, porque nós abandonamos o Islã. Somos leões feitos de papéis. O Islã é como se fosse um leão em vida, mas todos nós, hoje em dia, só temos nomes de muçulmanos e poucos de nós está preocupado em seguir na íntegra os ensinamentos de Nabi alaihi salatu wassalam, como se fôssemos leões de papéis. E alguém tem medo de leão de papel? Ninguém de nós tem medo. O mesmo acontece, os inimigos não têm medo e eles já estudaram a nossa realidade. Os inimigos sabem que os muçulmanos no dia de Juma enchem o masjid até não terem
lugar para guardar sapatos. Mas os mesmos desaparecem na hora de Fajr. Onde é que estão? Os muçulmanos que vivem ao redor do masjid no dia do Juma estão cá presentes. Na hora de Fajr não estão presentes. Na hora de Dhuhr não estão presentes. Tá bom, sai para trabalhar aos fins de semana, domingos, não está presente. A sua cara, a sua vista no masjid no dia do Juma. Como é que nós queremos ter sucesso, caros irmãos e estimadas irmãs? É impossível. Se nós queremos triunfar e atrair a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, devemos nós seguir na íntegra os ensinamentos de Allah e de seu Rasul alayhi salatu wassalam. E quando nós vamos visitar a um doente, devemos carregar conosco alguns ensinamentos do Nabi alayhi salatu wassalam. O primeiro passo é que esta visita deve ser somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, para adquirir todas aquelas promessas que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. E não são troca de favores. Não são troca de favores. Não é porque ele veio me visitar, fica mal. Ele veio me visitar e eu não ir visitar, fica mal. Não. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que tu saias da sua casa com niya. Oh Allah, eu estou ocupado, mas estou a sair para visitar o meu irmão doente, somente para o seu agrado, o meu Criador. Somente para adquirir a sua satisfação e adquirir a sua bênção. É isso que nós devemos carregar conosco. Fazerem barulho, gritarem, rirem as gargalhadas como se trata-se de um casamento. Deve ser uma coisa calma, porque geralmente a pessoa que está doente deve observar a calma e a tranquilidade. O terceiro passo é que ele deve procurar o tempo ideal. Não devemos ir a hora que nos bem entende. Você quer ir 4 horas de madrugada, 3 horas de madrugada, é a hora que a pessoa está a descansar. Devemos procurar saber com a sua família qual é o tempo ideal para a visita deste mesmo doente. E se for possível, recitar um dua que Nabi sallallahu alaihi wasallam sempre recitava quando visitava um doente, dizia: La ba'sa tahurun insha'Allah. Não te preocupes, tahurun insha'Allah. Esta doença, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, será um meio para a expiação dos seus pecados. Em outro hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam costumava colocar a mão no local da dor e dizia: As'alullah al-azim, Rabbal arshil karim, an yashfiyak. Implorando a Allah subhanahu wa ta'ala para curar a este mesmo doente. Colocar a mão na parte da dor e recitar este dua 7 vezes. É assim que Nabi sallallahu alaihi wasallam costumava tratar os doentes. Mais uma vez, caros irmãos, estimadas irmãs, é uma lacuna que todos nós temos, inclusive eu, que estou a falar, e essas palavras são primeiramente para mim e depois para vocês. Nós devemos mudar do nosso comportamento. Devemos mudar do nosso comportamento. Não vamos esperar do nosso vizinho mudar ou do nosso irmão que está ao lado de nós mudar. Vamos preocupar-se conosco mesmo. Eu devo ser o primeiro a praticar com aquilo que foi dito hoje nesta palestra. Já são 30, 25 minutos. Não deve ir ao vão. Cada um de nós deve fazer a intenção a partir de hoje. Insha'Allah, eu prometo visitar aos doentes na primeira oportunidade. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós bons muçulmanos. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.